Fala, fisioterapeuta. Então hoje, dando continuidade aí ao auxílio da formação de vocês para que vocês tenham a melhor formação possível, informações de qualidade, é importante também a gente entender caminhos, como é que as pessoas construíram sua carreira. Então eu vou começar agora um projeto que chama Cases de Sucesso. Então no meu canal do YouTube, sempre que possível, eu vou trazer alguma pessoa aqui que eu considero que é uma pessoa bem sucedida, teve sucesso dentro da sua área de atuação, e hoje eu estou com a Bruna Gano, uma amiga minha, excelente profissional, a fisioterapeuta dos surfistas profissionais, A maiúsculo, tá bom? Então, amiga, paciente. Amiga, paciente, eu vou deixar ela se apresentar um pouco, ela contar quem que é ela. Quem é você, Bruna? Bom, meu nome é Bruna, como vocês já sabem, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em osteopatia, atualmente eu trabalho com o esporte, vários esportes, mas o carro-chefe é o surf hoje. E Bruna, conta um pouquinho pra gente assim, na fisioterapia, como é que você entrou na fisioterapia? Você é paranaense, né? Como é que você veio parar em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, onde você atende? Bom, então, a fisioterapia, voltando lá à época de colégio, né? Eu sabia que eu queria atuar na área da saúde, mas não sabia ainda qual especialidade. Então eu fiz várias palestras, enfim, e uma prima minha falou sobre a fisioterapia. E eu comecei a pesquisar a fundo e eu gostei dessa ideia da fisioterapia, porque a princípio eu não queria, o que eu sabia que eu não queria era medicina, mas dentro da área da saúde eu olhei várias e me encantei com a física. E então eu passei no vestibular no oeste do Paraná, então nasci na cidade de Rolândia, que é no norte do Paraná, e fui fazer a faculdade no oeste do Paraná, em Cascavel. E lá foi quando eu me encantei com o esporte. Atualmente eu tenho um sócio que eu conheci ele lá, e ele trabalhava no clube de futsal do Cascavel. Então a gente ia assistir os jogos, via a atuação dele na parte da fisioterapia, enfim. E acabou que a vida, quando eu me formei, me trouxe para Balneário Camboriú, porque meu pai foi transferido pela empresa. E eu acabei vindo com ele, porque eu era recém-formada, não tinha nada. E meu pai falou, o que você quer fazer? Ficar aqui ou vai comigo para Balneário? Eu falei, eu vou junto, né? Não acabei de me formar, nem... Não consigo sustentar, eu vou junto. E eu chegando aqui, eu encontrei o Alceu, que é o meu atual sócio. E ele aqui não trabalhava com esporte, estava começando a vida dele aqui, e eu comecei a falar com ele assim, cara, você sempre trabalhou com esporte, era inspiração pra gente na faculdade, eu queria trabalhar com esporte também, estava com vontade de montar a minha clínica, e você não tem essa vontade também? E ele falou assim, não, tenho, se você vier junto, a gente vai fazer isso. E a gente iniciou. Só que quando eu comecei a pensar em trabalhar com esporte, como eu vim do Paraná, eu não tinha essa ideia do surf ainda. Eu achava que eu ia trabalhar com futebol, que eu ia trabalhar com vôlei, com tênis. Lá em Rolândia a galera do tênis Aí aqui em Itajaí é centro de tenistas, né? Centro de tenistas. Camboriú tem o centro de treinamento do Larry Passos também, né? Tem muito tenista. Isso, e aqui em Itajaí o Itamirim. Então eu achava que eu ia para esses esportes, ou para um esporte de clube, sonho era chegar na seleção brasileira, alguma seleção brasileira, ou de vôlei, ou de qualquer coisa, mas não imaginava o surf. Hoje você tá ali, né? Tá quase, né? A seleção brasileira, só que é de surf. Isso. Então, enfim, aí eu montei a clínica junto com o Alceu numa rua, a gente circulou Balneário Camboriú, e eu não conhecia muito Balneário, ele já estava morando aqui há um tempo. E quando a gente parou naquela rua, ele falou assim, aqui é um ponto legal. Eu falei assim, ponto legal? Não sei, não conheço aqui. Eu só sabia assim, é perto da praia ou é longe da praia? E eram umas 2 quadras da praia, exatamente no rumo da rua 1901, que é o pico onde os surfistas surfam ali em Balneário quando dá onda, que é a região do Pico do Marambaia. E exatamente na rua onde é a Snap Surf Shop, que é a loja de surf, onde trabalha o Alexandre, que é o shaper de vários surfistas. E a gente montou a clínica ali. E eu via um surfista passar, via outro passar, indo surfar, correndo com a prancha. E para quem não conhece Balneário, Balneário é como se fosse uma baía, né? Então, numa baía você não tem entrada do mar por todos os sentidos, né? Então, normalmente você concentra, né, ondas numa determinada parte ali, né, da praia e tal.
E aí então acumulava todos os surfistas lá. Ali, naquela rua, naquela região, né? Tem, claro, mais ondas na Brava, mas quando quebra a onda ali em Balneário, tava a galera local ali surfando. E a gente tem muitos locais de grandes nomes, né? Uhum. Só que eu não conhecia, eu tava ali, conhecia os atletas de outros esportes. E passando assim na rua, várias vezes passava o Matheus Navarro, porque o shaper dele é o Alexandre, então ele ia pegar prancha, ele passava pela rua, passava na frente da clínica. Só para explicar quem é do surf, o que é o shaper? O shaper é o cara que faz a prancha. É o design da prancha, prancha, né? exato. Cada surfista tem o seu, hoje a gente tem vários brasileiros de grandes nomes shapeando, fazendo pranchas para surfistas internacionais, né? Ficaram famosos aí na confecção de prancha de surf. Exato. E o Alexandre é um deles. Então, o pessoal passava, eu falei, cara, eu vou levar um cartão lá na loja de surf. Né? Vou levar uns cartões lá. Levei os cartões. Ok, quando me conheceram, não deu tanto assim, repercussão rápida só com o cartão. Aí eu parti para o negócio assim, vou abordar o surfista correndo na rua. E o Matheus passou uma vez, aí eu falei para ele, entra aqui, me conhecer só, né? Me conhecer aqui, tem fisioterapia. Você já faz fisioterapia? Dele, eu faço. E segui surfar. E em um momento desse, o Matheus teve um episódio de travamento da coluna lombar. E ele logo se lembrou daquele lugar que eu falava, passa aqui, tem fisioterapia. Ele tinha o hábito de fazer massagem, então ele não fazia fisioterapia, ele tinha um massagista que acompanhava ele. E naquele momento, esse massagista, ele era daqui de Itajaí e eu não me lembro o nome dele, ele teve câncer e faleceu. Sim. E naquele mesmo mês em que o Matheus travou a coluna. E como ele não tinha esse massagista que ele confiava mais, ele passou ali pra ver qual era. Ele falou assim, eu vou aí, tô com um problema na coluna e tem um campeonato no final de semana. Aí eu, caraca, já veio vir uma responsa, né? Já precisa competir. Veio numa quinta, eu precisava competir no sábado com um episódio de travamento da coluna. Aí a gente fez o tratamento e ele competiu. E na semana seguinte ele voltou, daí eu falei assim, cara, você gostou do trabalho dele? Não, eu consegui competir, tô felizaço, né? Uhum. Consegui destravar e competir. E eu falei, então faz o seguinte, se você gostou do meu trabalho, eu vou te dar um cartãozinho aqui, te dou 10 cartões. Você vai trazer um amigo do surf e desses 10 cartões vou dar uma sessão para eles. Eu não tinha paciente nenhum, eu tava lá ociosa, assim, parada, ninguém me conhecia. Olhando para as paredes. Olhando para as paredes. Aí eu falei assim, você vai trazer, eu vou dar uma sessão para cada paciente que você trouxer desses cartões aqui. E daí eu falei, só que eu quero surfista, né? Que você encontre atletas de surf. E ele, tá bom, beleza, vou fazer isso. E nisso, não vieram os 10 logo seguidos. Veio um mês, 6 meses depois. E assim, dentro desses 10, ele trouxe o William Cardoso, o Panda. E o Panda, ele veio para trabalhar comigo em 2018, no ano em que ele entrou para o circuito mundial. E ele também gostou do meu trabalho, ele já tinha um pessoal que ele acompanhava. Ele é um dos que mais conhece sobre fisioterapia, porque ele frequentou vários lugares, desde osteopatas, terapeutas manuais, acupunturistas. Já foi paciente muitas vezes de diferentes profissionais. Exato. Para o paciente aprendendo, né? Vai. Daí ele vai identificando quando o negócio funciona, quando não funciona para ele, o que é bom, o que é ruim. E ele veio com um problema que ele já estava tratando há um tempo e ele falou assim, vamos ver qual é, né? Vamos ver se você me ajuda. E eu consegui ajudar ele naquele momento, ele estava já com algumas alterações em quadril e aí a gente começou a trabalhar essa questão do quadril dele e logo em seguida ele já ia para competir o circuito mundial, fazer o primeiro ano dele, que ele demorou 12 anos para entrar. Primeiro ano na WSL, que é a primeira divisão. Isso, a gente tem hoje primeira, segunda e terceira divisão. A primeira divisão é o WCT, o circuito mundial. Challenger não.
WCT, World Championship Tour. Dá uma confusão. E daí o WCS, que é o World Challenger Tour, que seria a segunda divisão, e o WQS, o World Qualified Tour, Series, Qualified Series, que seria o WQS, que seria a terceira divisão. Uma vai dando acesso para a outra. O QS ele é regional, os 10 melhores da região sul-americana competem o CS, o Challenger Series, daí os 10 melhores sobem para o CT, que seria a primeira divisão. Um pouco confuso, porque é muito nome em inglês, mas enfim, é isso. Para você entender um pouco melhor, parecido com o futebol, né? Sim. Divisão. E daí ele entrou, demorou 12 anos para conseguir ter o acesso à primeira divisão. E nesse momento, várias pessoas da comunidade de Itajaí e Balneário, né, Praia Brava e Balneário Camboriú, acolheram ele e patrocinaram ele para ele conseguir entrar e dar sequência. Claro, porque assim, o cara que está entrando, né, sem patrocínio, às vezes ou com patrocínios pequenos, é muito caro, né? Muita viagem, aéreo caro, transportar prancha em avião tem que pagar adicional, transportar equipamento em avião. É bem caro você correr o circuito. Tratamento fisioterapêutico. E daí ele, por exemplo, ele não tinha um patrocínio na época de bico grande, ele tinha feito a transição e a galera local apoiou, então até que a Santa Costa apoiou ele, foi o patrocínio de bico dele, e lugares, o sushi, isso, aquilo, então ele juntou esse dinheiro para fazer o circuito e ele não tinha dinheiro para levar uma fisioterapeuta junto no circuito. Só que eu tava entrando naquele ambiente e era o meu sonho trabalhar com o esporte e eu estava começando a ser conhecida aqui na região, né? As pessoas não conheciam. A partir daí, conforme as pessoas foram vindo, foram falando, vai lá na Bruna, o boca a boca foi divulgando para o pessoal que também não era atleta. E eu falei assim pro William, cara, será que dá pra vocês levam fisioterapeuta? Porque eu imaginava como o futebol, como o tênis, que já são esportes super evoluídos, que o cara tem a equipe completa. O surf naquele momento ele ainda tá engatinhando, e ainda tá hoje, engatinhando para essa profissionalização, assim, tipo, do cara ter a equipe. Mas você sabe que isso eu acho que é muito uma sensação nossa, porque a gente vê, vamos pegar hoje assim, o Palmeiras, né? Que é um time que está talvez mais em evidência aí no futebol brasileiro hoje. Aí você vê o Palmeiras, aí te dá a falsa sensação que todos os times grandes são iguais ao Palmeiras. Mas quando a gente conversa com pessoas do meio, a gente vê que não é, que tem muita gente de profissional, trabalho local famoso, grande, que o negócio ainda tem um quê de amadorismo em algumas coisas, né? As pessoas às vezes não valorizam determinados investimentos, não vê como investimento, vê como gasto, então gasto mínimo naquilo ali, né? Então, imagina no surf, é tudo numa pessoa, né? O cara é uma empresa, né? É uma empresa, Uma pessoa é uma empresa que tem que gerir tudo, né? Tem que gerir patrocínio, tem que gerir viagem, tem que gerir alimentação, tem que gerir equipe, tem que gerir... Então, em volta dele existe a equipe mesmo, né? Então, só que existem aqueles atletas que já estão no auge, no ponto de conseguir ter essa equipe completa, e os atletas que estão iniciando. Que era o caso do Ino naquele momento, né? Então, ele viajava solo, porque eu gasto mínimo e tudo mais. Eu falei, será que é possível viajar com você para conhecer, ver esse ambiente da competição? Cara, eu pago a minha viagem, eu quero ir uma vez com você para ver. Ele falou, eu não posso te levar, né? Eu não tenho dinheiro. Eu falei assim, não, eu quero ir uma vez para conhecer esse negócio. Ele falou, então vamos, se você quer ir para mim, vai fazer bem, vai ser ótimo, né? E eu fui com ele naquele ano em 2 lugares. Eu fui com ele para Portugal, a etapa de Portugal, e fui para a piscina de onda do Keres Lake, que foram etapas que ele julgou que para ele ia fazer diferença. A piscina de onda a gente viu que fez muita diferença. Então em um ano eu fui para Portugal, eu não tinha condição de várias viagens no ano. Então, um ano eu fui para Portugal e no outro eu fui à piscina do Kelly. Foi isso, 2018 eu fui para Portugal e 2019 a do Kelly. E ele viu que em 2018 ele ficou, acho que se eu não me engano, não posso estar falando errado aqui, mas ele ficou em 25º na primeira vez que eu não estava junto com ele. Quando eu fui com ele para a piscina do Kelly, ele
estava vindo de uma lesão de tornozelo, entorse grau 1 de tornozelo, então já foi legal ter ido com ele nessa etapa por conta disso. E ele ficou em nono. Só que assim, o nono do surf, vários surfistas ficam em nono. Só que na piscina, ele ficou o primeiro dos nonos. E por décimos, ele não foi o oitavo e do 1 ao 8 vai pra final. Então por décimos ele não foi pra final. Foi muito pouco. Bateu na trave ali. Bateu na trave. Mas assim, o salto que foi do 25º pro nono e teve várias coisas que funcionaram para ele na piscina, inclusive a prancha, isso e aquilo, mas uma das coisas que ele atribui foi ter o fato de ter a recuperação, ter a fisioterapia junto. O desempenho físico. O desempenho físico, ele associa isso, porque a onda da piscina, a piscina de onda, ela é muito longa, ela é 50 segundos de onda. Eu estava com eles agora, faz 2 semanas com eles lá no campeonato. Foi a primeira vez que eu fui no jet ski. E eu vim no jet ski contando assim, um faz 14 manobras, outro faz 15, 13, gira em torno disso, de 13 a 15 manobras. Então, não é o que você vê real no mar. No mar faz 2, 3 manobras, acabou. Então eles fazem 15 manobras, então a perna sai... A exigência física é bem grande, né? A perna sai queimando. Então você tem uma boa estratégia de recuperação entre uma onda e outra, é o que faz a diferença, né? É porque muitos movimentos no surf, não sou especialista em surf, longe disso, mas assim, são movimentos de muita potência, né? Sim. Então se a musculatura está fadigada, o cara está com a musculatura queimando, não tem a mesma força para dar o aéreo na mesma altura, para fazer o rasgo com a mesma intensidade, né? Então... Tem bastante influência nisso, né? E a piscina, você surfa com hora marcada, então você tem um intervalo entre uma onda e outra para tentar se recuperar e ir lá. Se você não conseguiu fazer determinada nota que você queria ir lá e forçar mais. Tem que ser mais planejado. Exato. Então foi legal. Então ele gostou disso. Nesse ambiente que eu viajei com ele dessas 2 vezes, ele me apresentou alguns outros surfistas. Então eu acabei conhecendo outros surfistas do circuito mundial. E foi aí quando eu comecei a trabalhar com o Miguel Pulpo, com o Peterson Crisanto, na época, com o próprio William, e depois do Miguel, que eu comecei a trabalhar com o Miguel me apresentou para o Felipe Toledo, daí eu comecei a trabalhar com eles. Felipe Toledo é o que eles chamam de Filipinho. Isso, é o atual campeão mundial. Campeão mundial. E o ano passado, eu viajei, que foi o ano que o Felipe foi campeão mundial, então eu trabalhei com o Felipe, com o Miguel, com o Samuel, que é irmão do Miguel. Então os 3 fizeram o circuito todo. Em algumas etapas eu trabalhei junto com o David Silva logo no começo, que ele estava lá junto, e o João Chianca, que é o Chumbinho. Atualmente, até semana passada, até 2 semanas atrás, João era o atual número 1 do mundo e Felipe número 2. Hoje eles, um americano passou eles. Então o João está em número 2 e o Felipe número 3, mas ainda segue até o final do ano, né? Eles estão entre os top 5. Estão na competição, estão vivos ainda na briga pelo título. Estão vivos. E atualmente, esse ano, trabalhando com Miguel, Samuel, Felipe, João, e eles incluíram a brasileira Tatiana. Então esse ano eu comecei também a fazer alguns trabalhos com a Tati. A Tati, ela oscila no nosso time, assim, porque ela tem o COB, ela trabalha com tudo com COB. Então, preparador físico, psicólogo, nutricionista. Então, quando ela precisa fazer o Comitê Olímpico Brasileiro, né? Porque ela é a nossa primeira atleta olímpica já confirmada. Porque dentro das mulheres a gente só tem ela no circuito mundial, na primeira divisão. O COB, ele só dá essa assistência para quem já está garantido na Olimpíada? Não, então, ele dá essa assistência para quem está garantido na Olimpíada. Só que os brasileiros, eles estão nessa corrida pelas Olimpíadas. E atualmente eles estão dando uma atenção para quem tem interesse. Os potenciais atletas, para quem tem interesse. Então, qual deles tiver interesse tem acesso à estrutura do COB. Né? Então, só que cada atleta tem sua equipe, alguns preferem, utilizam o COB, outros não. Então, varia da necessidade e do que o atleta gosta ou não de fazer. Né? E esse ano foram com esses que eu estive viajando. Esse ano a gente teve umas baixas no time, porque o Miguel teve uma lesão que
teve que afastar ele, e o Samuel ele caiu para a segunda divisão, então ele está correndo a segunda divisão. Ele já está como segundo, se não me engano, segundo ou terceiro no topo, já ganhou um evento, então ele está bem próximo de conseguir voltar para a primeira. Provavelmente ano que vem vai estar junto de novo. E é isso. Então essa foi a corrida até chegar lá. No começo, um pouco mais... como é que eu paguei o preço no começo, né? Claro. Porque eu queria, lutei, e agora já é outro cenário. Então, assim, tem vários ensinamentos na sua história, né? Então, primeiro, você começou como todo mundo começa. Pouco paciente, pouco movimento, fez um trabalho, né? Aí que está a iniciativa, né? Porque algumas pessoas decolam e outras não, a gente vê. Iniciativa. Então você foi lá na rua abordar o cara, tipo aqueles vendedores, né? Que chega, passa na rua, o cara vem te vender alguma coisa. Não, quer relógio, quer não sei o que lá, quer não sei o que lá. E eu acho que o Matheus foi na rua e também foi no Instagram. Eu mandei mensagem no Instagram dele, que na época eu tava começando o Instagram. Mas eu vem conhecer, que você passou na rua, eu já te vi na rua, vem conhecer aqui. Então você vê assim, né? Que a tua proatividade, né? Fez ele trazer e depois uma estratégia de marketing, né? Pensou, quero trabalhar com atleta. O cara é atleta. O atleta conhece outros atletas. Então vou fazer com que esse cara me traga outros atletas, né? Então os amigos do surf e tal. E foi, né? Com o Panda, mesma coisa, né? Tipo assim, beleza. Agora eu já estou estabelecido aqui, tenho minha clínica, já tenho pacientes, atendo atletas. Mas, para trabalhar no profissional eu tenho que dar um outro salto. Então tenho que começar a estar no meio, né, dos atletas profissionais. Só que tudo isso custa, né? Exato. Custa tempo, custa dinheiro, custa trabalho, custa um monte de coisa, né? Não dá para ganhar dinheiro sem botar dinheiro na frente, né? Primeiro você bota dinheiro, depois ele retorna, né? Exato. É sempre assim. E Balneário é uma cidade muito badalada, né? Conhecida no Brasil inteiro e tal. Circula gente famosa o tempo todo. Circula gente famosa o tempo todo e tal. Outros famosos que você atendeu lá na sua clínica. Aí não precisa ser atleta profissional, qualquer famoso. Qualquer famoso. Olha, tem uma história engraçada, né? Que no meio disso tudo, isso foi a história com o surf, né? Mas o primeiro nicho que a gente começou a trabalhar foi o MMA. E o Rogério Minotoro, ele frequenta aqui Itajaí porque a família dele, a mulher dele é daqui. E teve um episódio que ele veio, logo seguido de uma luta, passar um Natal aqui. Ele treinava com a galera que eu já atendia do MMA da região. E daí ele veio meio ruim da coluna. Ele foi um dos que foi o primeiro que veio atender. E eu falo que é um episódio engraçado porque quando ele veio, foi o primeiro de todos que eu atendi, assim, que era famoso. Eu pensei assim, caramba, e se eu estalar o pescoço dele errado e der algum BO e voltar no outro dia lá na TV e falar, fisioterapeuta mata. Na minha cabeça, imagina, eu fui lá longe na minha cabeça e falei, não quero atender ele. Eu fiquei assim, não quero. Mas como eu quero atender ele? Eu quero atender ele. Então eu fiquei aquela briga dentro de mim. Briga interna, né? Interna. E daí quando eu fui atender ele, eu falei assim, Rogério, é o seguinte, você conhece a osteopatia? Dele, faço quiropraxia, tal. Eu falei assim, a osteopatia não é só estalo, tá? Eu vou fazer umas coisas aqui diferentes, tá? E eu atendi ele sem fazer um trust. Eu fiz todas as outros caminhos possíveis dentro da osteopatia. E ele tava travado da coluna lombar também. Mas foi por um medo meu, mas eu pensei, cara, eu sou inteligente. Eu tô com medo de fazer o trust. Mas eu sou inteligente e eu sei fazer outros. Tem trocentas outras técnicas. Vou dar o meu jeito. Vou dar o meu jeito. E aí ele chegou meio travado, saiu andando. E no outro dia eu tinha combinado de ver o treino dele na academia. Então eu falei assim, eu vou lá assistir o treino dele. No outro dia eu cheguei e ele de longe. Doutora, o que você fez comigo? Que macumba que você fez que você não me deu nenhum estalo e tô bonzão. Como é que ele falou assim? Vou te dar um apelido, o seu nome é Pulseirinha Power Balance. Não sei o que você faz, mas você equilibra. Ele ficou. Foi engraçado minha, assim, eu já atendi um atleta de MMA e nem que eu quisesse fazer um trust no pescoço dele eu ia conseguir. Porque assim, o trabalho desses caras é tomar soco na cara, né? O pescoço do indivíduo era tão duro, na verdade o trust
para esse que eu atendi nem seria indicado, né? E o dele daria para fazer? Não? Então, depois a gente teve várias outras vezes que eu atendi ele. Em alguns momentos eu utilizei técnicas de thrust, acredito que no pescoço nenhuma vez. Porque o que acontece depois com o tempo trabalhando, como ele foi o primeiro, era a minha primeira experiência com MMA, e daí eu comecei a estudar. Eu fui fazer aula de Muay Thai, aula de boxe, porque todos os esportes que eu atendo, eu vou fazer a aula para entender. Exato. E daí eu comecei a ver que assim, ele tinha muita fixação craniana. Então as fixações cranianas e torácicas naquela região, a cervical até ficava mais móvel, assim, não tinha tanta hipomobilidade ali para ser manipulada. Só que ao longo dos anos, levando soco, estava às vezes muito mais móvel os ossos da face do que fixo. Então você via a posterior mais fixo e na frente mais móvel. Os movimentos de chicote, então a musculatura, a parte posterior tem que sustentar, né? Todo o impacto. Exato. Então eu acredito que dele não, mas eu já tive lutadores que a gente precisou da manipulação cervical, mas aquilo, quando ela é super indicada, quando realmente você encontra ali a disfunção, ela vai entrar na manipulação, mesmo que você faça a mínima força, né? E daí o cara consegue confiar em você, porque eles são desconfiados com o pescoço, né? Porque como eles estão o tempo todo preparados para receber, eles estão aqui, né? Travadão na atenção. E daí então ele foi o primeiro que eu atendi. Aí fora isso, de pessoas famosas da nossa região, o que eu acompanho é o Vitor Clay, que é o cantor. O Vitor, eu acompanho ele antes dele ficar famoso pelo Brasil. Ele já era da nossa região, conhecido na nossa região. E o Vitor foi um dos cartõezinhos que o Matheus trouxe, porque eles são super amigos, estudaram junto. E daí o Matheus trouxe o Vitor. E o Vitor Clay tem uma pegada de surfista também. Exato, ele surfa. E a princípio ele veio na época com queixas mais estéticas, porque ele já estava entrando nessa área da música, então ele, meu ombro é muito pra frente, minha coluna é assim, isso é normal, queria melhorar minha posição aqui tocando violão, então ele veio com algumas queixas nesse sentido, e depois ao longo do nosso trabalho, a gente, fora dessa área da estética, ele pratica muito esporte, então ele teve futebol e surf, então, distensão de adutor, isso, aquilo, coisas do futebol. E esse ano específico, eu fiz janeiro, eu viajei com ele alguns shows da turnê, porque ele teve uma lesão um pouco antes da virada do ano, tipo 2, 3 dias, e ele ia fazer 3 shows seguidos da virada. Teve uma lesãozinha que ele ficou sem conseguir andar direito. E pra quem já foi no show dele, ele pula, corre, vai pra um lado, daí ele falou assim, cara, eu não vou conseguir ir no meu show, não tô conseguindo andar. Aí a gente trabalhou 2 dias intensivos, ele conseguiu fazer os shows, e logo ele foi convocado para um jogo de futebol, não sei se você lembra das antigas da MTV, que era o Rock Go. Esse ano eles fizeram o Rock Go em janeiro, e a gente tinha 30 dias para recuperar ele, para ele conseguir jogar futebol. E daí, por conta disso, eu precisei entrar na estrada com ele e viajar. E foi uma experiência totalmente ao contrário de acompanhar um atleta. Porque o atleta do surf, por exemplo, 5 horas da manhã tá todo mundo acordado, 6 horas da manhã já tá todo mundo na praia, daí vai rolar aquele dia inteiro de surf, 4 ou 5 horas da tarde você já tá em casa, você vai dormir cedo, 8, 9 horas. Porque 5 horas você tem pra ir de novo. E com o Vitor não, era o contrário, a gente passava a noite viajando, tipo ônibus, acordava mais tarde, 10, 11 horas da manhã, já para almoçar. Eu trabalhava um pouco de fisioterapia com ele à tarde, aí ele dormia, descansava, porque tinha que descansar porque o show ia começar ali, alguns shows 8, 9, aí fazia o show lá das 9 às 10, das 10 à meia-noite, dependendo do dia. Quando terminava do show, eu atendia ele ainda. Atendi ele então na madrugada, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, pra depois dormir, pra depois não dormir no hotel, chegar no hotel, pegar as coisas, entrar no ônibus e ir pra próxima cidade. Sim. Então, assim, era aquela loucura, foi completamente diferente. Foi bem legal, assim, essa experiência de fazer uma turnê com um artista, né? E numa pegada esporte também ele, porque ele se cuida muito bem, assim, com essa parte. É importante, né? Sem o corpo funcionar bem, como é que você vai trabalhar, né? Como? E ainda mais como ele gosta de fazer um show ativo, se mexer, Exato. né? E
Dentro dessas viagens todas que você fez, assim, tem alguma coisa que você lembra que foi engraçado, um perrengue que você passou, assim? Um perrengue? Cara, tipo, várias vezes você vai ter algum problema para resolver, né? Então, em relação às viagens de surf, elas não são lugares, por exemplo, que nem nossa praia aqui, Itajaí ou Balneário, que tem super estruturas, né? Geralmente esses lugares que eles vão são lugares mais rústicos, assim, são mais remotos, né? Isolados. Exato, não tem tanto recurso, a casa que você tá é longe. E alguns lugares, no começo, assim, eu não tinha uma maca pra eu levar. Eu tinha maca dobrável, né? Mas eu não tinha. Ficar levando custava caro, era pesado, arrasta a maca dobrável pra cá. E a gente comprava a maca no lugar que a gente chegava. Aí, uma das vezes, a gente comprou, sempre deu certo, assim, na Europa dava certo, Estados Unidos dava certo. A primeira vez que a gente foi no México não foi possível, não chegou a maca que a gente comprou. Aí, tive que me virar, foi quando eu comecei a me virar, atender no chão, atender na cama, atender onde desce. Com a parte da fisioterapia é mais fácil, tipo, eletroestimulação, aparelho e tudo mais. Agora, a parte da manipulações osteopáticas, essas coisas, você às vezes precisa de um lugarzinho melhor. Mas aprendendo assim na dificuldade, eu consegui desenvolver habilidades de manipulação. Desenvolveu as técnicas. de um jeito. E o perrengue maior foi quando eu conheci no começo da pandemia, em 2020, eu conheci a Bia Haddad, que foi essa semana a Bia fazendo história em Roland Garros. E eu conheci a Bia porque ela estava treinando aqui no Itamirim. Ela veio passar a pandemia e treinar aqui no Itamirim. E a Bia tem o fisioterapeuta dela, que inclusive estava com ela, o Paulo, estava com ela lá todas essas viagens. E naquele momento não estava tendo competição, então ele não estava viajando com ela. Ele estava no consultório dela e ela estava treinando aqui. Ele estava no consultório dele e ela treinando aqui. E os meninos do surf, tênis, porque ela também fazia aula de surf, me indicaram para ela e ela foi fazer um atendimento comigo. Chegando lá, eu contei pra ela que eu viajava e tal, daí ela falou assim, Bruna, eu tenho uma maca que eu comprei pro meu fisioterapeuta, que ela é inflável. A gente viaja com ela, ele também é osteopata, ele também faz manipulação e tudo mais. Só que eu não me lembro agora da cidade que ela trouxe, mas tipo, Ucrânia, sei lá, ela trouxe de muito longe. Aí eu pensei, cara, eu nunca vou pra Ucrânia com um surfista, pra eu ir lá e comprar. Só que eu fiquei seguindo essa marca, ela me passou um nome, e eu vi que essa maca tinha em Portugal. Eu falei, quando eu for para Portugal, eu vou tentar comprar. Só que o português, ele é um pouco difícil, às vezes, na comunicação. Sim, ele é muito literal. Literal, exato. E daí eu cheguei lá para comprar, não, você tinha que encomendar aqui, desde não sei das quantas, porque não tem essa daqui que tá aqui, exposta, não posso te vender, tipo... Tá, não consegui comprar. E daí a Max Recover começou a importar. E eu fiz os cálculos assim, falei, vou comprar da Max Recover mesmo, porque tá difícil comprar em todos os países. E minha primeira viagem com ela para El Salvador, a companhia aérea perdeu ela. Eu cheguei lá, não consegui usar ela, ela ficou 4 meses perdida. Eu tive mais vários eventos depois que continuou o perrengue da maca. E eu aprendi muito a lidar com o chão, lidar com o sofá, lidar com as outras coisas. Tá vendo a importância do seguro de viagem, seguro de bagagem na viagem, né? Foi cara a maca, eles perderam... eu tive que entrar em processo contra a companhia aérea e quando a gente entrou nesse processo, eles conseguiram encontrar. Eles acham, né? Eles acharam, 4 meses depois, a minha maca. Eita. Enfim, isso foi um perrengue. Outro perrengue, contando dessa questão do português, né? Em Portugal esse ano, onde o Miguel Pupo teve a lesão dele. Ele teve a lesão dele dentro do mar, durante a bateria. Um tubo fechou com ele lá dentro, ele não conseguiu sair, e ele caiu meio de mau jeito para trás e teve um entorse de tornozelo. Ele ficou prensado entre o tubo e a prancha e teve esse entorse. Ele ficou lá dentro, no começo da bateria ele teve isso, só que ele sabia que tinha acontecido alguma coisa com ele, só que ele queria passar aquela bateria, então ele já logo não chamou o socorro, ele ficou ainda mais 20 minutos da bateria esperando, assim, se vier uma onda grande, um tubo, eu vou tentar e se não der, não deu. Acabou que não veio a onda,
e terminou a bateria e ele chamou o socorro. Quando ele chamou o socorro, você é socorrido dentro da bateria, tudo é levado dentro dos médicos da WSL, dos fisioterapeutas da WSL. Porém, eu estava acompanhando ele, eu fui com ele. Aí eu chegando lá com ele na sala do médico, ele estava numa situação em que ele estava sentado e agarrando, segurando o tornozelo dele. E ele sentou na maca, ele agarrava o tornozelo dele e ele chorava. Chorava bastante. E nisso, ninguém assim conseguia lidar com ele. O médico ficava, deixa ele se acalmar, que depois eu vejo. Deixa ele se acalmar, que depois eu vejo. E aquilo foi uma situação muito... no auge da emoção, porque além de tudo o irmão dele também estava na mesma bateria com outro surfista, então ele estava preocupado com o irmão, ele estava preocupado com o Pérez, que não sabia o que ia acontecer com o ano dele, várias coisas passando na cabeça dele. E então eu parei na frente dele, segurei no ombro dele e falei assim, olha aqui pra mim, calma, respira que eu vou te avaliar, eu tô aqui com você. Eu queria acalmar ele, porque eu viajo com ele anos, já é meu paciente, ele conhece, ele confia em mim. Nisso o médico português vira pra mim assim, você não vai avaliar ninguém, não. Aqui sou eu. Daí eu virei pro médico assim, português. Não sabe nem o que falar. Eu falei, tá bom, doutor, pode passar, eu não vou avaliar, não vou mexer. Eu só estava tentando acalmar o paciente, que é meu paciente há muito tempo. Eu nunca queria passar em cima da avaliação do médico. Não, e assim, até eu acho que desse ponto de vista, um pouco de falta de humildade deles, né? Porque se você é uma profissional que acompanha aquele paciente sempre, e você está lá presente no evento, fala, vem cá, você é a fisioterapeuta dele? Vamos assistir aqui na avaliação dele, já que você já o conhece, então vamos ver se ele tem histórico prévio de lesão, já me ajuda a me dar um briefing do histórico dele, o que tem aí, o que pode ter acontecido, se alguma coisa acontece recorrente, se é um fato isolado, né? Isso acabou acontecendo depois, só que eu entendi que foi totalmente por conta dessa diferença de cultura. No Brasil a gente tem muito disso. Comunicação. Comunicação. De falar assim, você vai jantar? Vou? Beleza. Agora você fala que você vai jantar, vou para um português, ele fica te esperando lá para jantar. Então, porque eles entendem isso, sim. Né? E eu entendi depois do perrengue que foi, que foi essa situação. Mas depois eu me entendi com o médico e foi tudo ok, deu tudo certo. Mas foi um perrengue da língua da comunicação. Sim. E mesmo falando português. Falando português, né? Porque não é só as palavras que você fala, né? É a forma como entende o que é falado, né? Aquela velha história, né? Não é o que fala, é como fala e tal. Exato. Legal, Bruno. Bom, já tem muita história, né? Você contou um monte de coisa, legal pra caramba. Já dá pra ver, assim, para as pessoas verem que, assim, sucesso não cai do céu, né? Então, quem vai lá na sua clínica hoje, que é a Osteo Sports, fica lá pertinho da Angelone, em Balneário Camboriú, né? Então, quem trabalha com a parte esportiva e tal, quiser uma boa assessoria esportiva, tá bem servido lá. E a Osteo Sports hoje tem esse nome dentro da parte esportiva, tudo isso foi tudo muito trabalhado, muito construído, né? Então, dentro disso, te fazer uma provocação, que é uma coisa que eu sempre ouvi na minha formação de fisioterapeuta, professores falando isso, né? Fisioterapia não dá dinheiro. Não dá dinheiro para quem não trabalha, né? Tipo, se você ficar em casa esperando o paciente cair do céu, não vai te dar dinheiro mesmo. E, enfim, uma coisa que eu sempre falo, porque a gente recebe bastante estagiário lá na clínica também, né? E eles sonham em chegar a trabalhar com um atleta ou algo tipo assim. Porque a clínica não é só osteopatia, né? Isso, tem fisioterapia tem tudo. Tem tudo. E eu falo bastante pra eles assim, cara, eu desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade, eu sabia que aquilo que eu ia aprender na faculdade era um básico e que eu precisava destrinchar e correr atrás se eu quisesse me destacar no mercado. Então, desde o primeiro momento, quando eu entrei no primeiro ano, eu comecei a fazer tudo que era extracurricular da faculdade. No segundo ano eu já estava matriculada, na nossa época, eu não sei como é que funciona aqui agora, mas na nossa época era permitido fazer curso de terapia manual enquanto estava fazendo a faculdade. Então eu já me inscrevi no curso de terapia manual do André Pegas, que foi meu professor da faculdade, na época ele dava aula na faculdade, depois a gente
fiz os cursos dele de terapia manual lá fora. Quando eu terminei a faculdade, eu já tinha vários leques de cursos na mão, dentro da área de terapia manual, porque eu sempre soube que eu queria essa área mais de terapia manual. E nesse conjunto com o Alceu, eu acabei abrindo um leque para fisioterapia, para ortopedia também. E eu sabia que eu precisava de coisas para me destacar, então eu fui desde o começo. E eu mirei lá na frente, eu falei, é aqui que eu quero chegar, e ali eu fui, porque eu preciso disso, preciso fazer curso daquilo, preciso treinar isso, preciso acompanhar, preciso viajar, preciso, sei lá, sair na rua entregando panfleto, preciso fazer um vídeo, eu fui indo, eu nunca fiquei esperando, e ao longo do tempo, não só indo atrás, você ofereceu trabalho de qualidade, de excelência. Então, para você oferecer um trabalho de qualidade e excelência, você tem que se formar em locais que te permitam proporcionem isso. E eu acho que o fato de ter dado certo não foi só a minha força de vontade, isso foi o fato do bom trabalho. O bom trabalho foi fazendo com que as pessoas não só conhecessem o meu trabalho, mas que elas ficassem. Claro. Né? Então, assim, né, foco, né, a meta, saber onde quer ir, ter foco no caminho que você tem que seguir chegar lá. Formação, né? Para que é formação? Para ter resultado, porque o resultado te dá recorrência, o cara voltar, o cara indicar outras pessoas, e trabalho, né? Correr atrás. Eu faço uma brincadeira com os alunos, eles perguntam para mim assim, pô professor, mas como é que você sabe tudo isso? Eu falo, é uma técnica que vem do latim, chama glúteos planus. Muito tempo sentado estudando, bunda quadrada. Então aí você, através disso, você consegue ter melhores resultados. Né? Então, mas é isso, Bruno, foi um grande prazer, viu? Sempre é um grande prazer depois de se encontrar. Imagina, obrigada. Obrigada por ter convidado. Uma conversa muito boa, espero que sirva de inspiração para muita gente aí que não só gosta da esportiva, mas tenha às vezes afinidade por outras áreas, queira seguir outros caminhos. Não necessariamente precisam fazer as coisas que você fez ou seguir os caminhos que você seguiu, mas os valores, né? Tudo que você aplicou no seu meio de vida profissional aí, eu acho que é muito válido para que as pessoas tenham como exemplo e mirem lá onde querem chegar e atingem os seus objetivos. Afinal, quando a gente faz algo que a gente está fazendo aqui é para isso, né? Para ajudar as pessoas, e a nossa profissão é isso, né? O que a gente faz? A gente ajuda as pessoas. O tempo todo. Né? O tempo inteiro. Então, muito obrigado. Obrigada. Valeu. Pessoal, até a próxima. Então, sigam acompanhando as aulas aí no YouTube e assim que tivermos mais convidados especiais aí, faremos outros casos de case de sucesso para que sirvam de inspiração para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, ative as notificações e manda para um amigo que gostaria de conhecer a história da Bruna aí, essa menina sensacional.